Boa noite, pessoal. Então, para quem está vendo essa live atrasada no feed, hoje é dia 9 de janeiro, domingo. Essa é a primeira live que a gente vai fazer sobre as medicações da esclerose múltipla. Eu vou dar um tempinho para a galera entrar. Eu separei algumas coisas para conversar, então deixa eu ver o que eu separei aqui para falar com vocês. Antes de tudo, sempre que a gente dá uma aula médica, seja em congresso ou qualquer apresentação, a gente faz um momento de disclosure, que é no começo quando a gente fala conflitos de interesse, então para vocês aqui é bom que vocês saibam que eu, como médico, muitas vezes eu recebo incentivos até financeiros, jantares, viagens, congressos, de basicamente todas as medicações que a gente vai conversar, todas elas, desde a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, praticamente todas as indústrias farmacêuticas sempre procuram os médicos, não para comprar prescrição, mas eles nos incentivam a ir nos congressos e para fazer acompanhamentos, estudar, aprender, cursos. Então a gente sempre tem que avisar que a gente não recebe por medicação prescrita, mas a gente sempre tem um incentivo para participar desses eventos. Eu expliquei até para alguns no inbox do direct que a gente vai falar sobre medicações, taxa de eficácia, qual é melhor, qual é pior, mas a gente tem que cuidar que não é fácil de comparar uma medicação com a outra. Não existem muitos estudos que pegaram especificamente uma medicação e foram comparar com uma segunda medicação para ver qual que é melhor. Quando a gente diz que o Ocrevus, por exemplo, ele é melhor que o Copaxone, não existe nenhum estudo que pegou esses dois remédios e vamos descobrir qual é melhor. Eles foram lá e pegaram um estudo que estudou só o Copaxone versus placebo e viram que deu tantos por cento de eficácia. Eles foram lá e viram outro estudo de Ocrevus, por exemplo, e viram que foi muito eficaz. E daí, de maneira indireta, com populações diferentes, estudos diferentes, momentos diferentes, a gente consegue dizer que uma medicação é mais eficaz do que a outra ou menos eficaz do que a outra, mas isso não significa uma verdade absoluta. Então, sempre que a gente fala que tal remédio é melhor do que o outro, tal remédio é pior do que o outro, são dados assim indiretos, não é uma verdade absoluta. Muitas vezes é mais opinião do médico, opinião do especialista, baseado em dados indiretos. Então, não tomem da live nenhuma conclusão, não tomem nenhuma medicação sem orientação, não escolham nenhuma medicação baseada apenas no que vocês vão ver aqui hoje. O tratamento da esclerose múltipla sempre deve ser individualizado, caso a caso, você com o seu médico, com o seu neuro, para ver via de aplicação, qual medicação é melhor para a gravidade, para o grau, para a intensidade da sua esclerose múltipla, desejo de gestação, de filhos, de família, sua idade, se quer injeção, se quer comprimido, tudo mais que vocês já sabem sobre as medicações. Então não são poucos os itens que a gente usa para escolher. Aí deu 100 pessoas. Não são poucos os itens que a gente usa para escolher a medicação. Eu sempre acho que é importante. Tem gente que às vezes não gosta de escolher a medicação, que quer assim que o médico dê o remédio. Não, doutor, eu estou nas suas mãos, eu confio em você, eu quero que você me dê o melhor remédio. Mas eu não gosto muito desse tipo de abordagem, eu gosto muito de explicar para o paciente quais são as medicações disponíveis, como ele consegue pelo SUS, como ele consegue pelo convênio, qual que é a primeira linha, segunda linha, terceira linha, qual que ele conseguiria rápido, qual que demoraria mais, qual seria melhor, qual seria pior. E eu gosto de compartilhar a decisão com o paciente para que ele ajude a escolher a medicação. E não simplesmente eu escolher para ele, porque é ele que vai sofrer os benefícios, os malefícios de cada um dos remédios. Então é muito fácil para o médico simplesmente dizer, teu remédio é tal, porque é o que ele conhece, mas eu gosto que o paciente ajude a decidir sobre o remédio. Então hoje nos stories eu coloquei eu tinha feito um slide porque eu vi que eu consigo compartilhar uma imagem na tela e eu ficar um quadradinho do lado. Mas o meu Instagram, não sei, não me deu essa opção ainda, não consigo colocar aquela imagenzinha aqui, o quadradinho, para mim projetar um slide e eu consegui falar no canto com o slide aparecendo. Eu tinha feito alguns slides, mas eu postei nos stories aquelas linhas, então primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha de medicação. Vou falar sobre as linhas agora. Então, antes de falar sobre cada uma das medicações, eu vou falar um pouco sobre a parte geral das linhas. Então eu vou falar sobre as linhas, depois eu falo sobre cada uma das medicações específicas e a gente eu tento responder algumas perguntas no bloco entre a troca de cada medicação.
Eu também vou falar sobre o preço dos remédios, então eu tentei entrar num mesmo site que chama 4Bill, 4Bill. Então existe um site que vende remédios. Quem tiver dinheiro e quiser vai comprar o seu remédio pode ir nesse site ou vários outros. Então um site que eu usei chama 4Bill, 4Bill, B-I-O. Ele vende praticamente todos os remédios da esclerose múltipla, eles vendem. Então eu tentei usar o mesmo site para pegar o preço das medicações, que muita gente pediu um post só sobre o preço, saber qual remédio mais caro, qual remédio mais barato. Então eu vou falar sobre o preço de cada uma delas também para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Então essas linhas que eu postei no Stories. Existem então 4 linhas. Esse negócio de primeira, segunda, terceira e quarta linha até existe nos protocolos do SUS. Não é bem dessas medicações. Essa linha que eu postei é mais uma visão minha sobre as linhas. Eu misturei um pouco do que tem pelo SUS, o que consegue pelos convênios e a minha opinião sobre cada uma delas. Então, por que o tratamento da esclerose múltipla é dividido em linhas? Existem as linhas do tratamento, foi mais uma coisa criada pelo SUS, para que o SUS principalmente ajude a guiar o tratamento dos... Natalizumab é bom. Para que o SUS ajude a guiar o tratamento dos neurologistas, principalmente porque nem todo neuro é especialista em esclerose múltipla. No interior não tem especialista em esclerose múltipla, muitas cidades não tem especialista em esclerose múltipla. Então esse negócio que eu falei de explicar todas as medicações, deixar o paciente decidir, o neuro, que é um neuro geral, que ele tem que tratar desde AVC, Alzheimer, dor de cabeça, neuropatia, esclerose múltipla, muitas vezes ele sabe pouco sobre esclerose múltipla, ele não domina todas as medicações que foram lançadas ontem, anteontem, mês passado, coisa que um especialista na doença sabe. O neuro do interior, que vê um caso de esclerose múltipla por ano, ele não consegue se atualizar sobre isso. Por isso que o SUS e os convênios criaram as linhas, assim, para facilitar um pouco a vida do neuro não especialista em escolher determinadas medicações. Então, as linhas estão mais ou menos organizadas por questão de valores. Então, a princípio, não é uma obrigação, mas a primeira linha tem os remédios mais baratos e vão encarecendo conforme a linha avança. Também tem uma questão de segurança, não é sempre, mas as primeiras linhas são mais seguras do que as linhas mais de baixo. E também tem uma questão de eficácia. As primeiras linhas são menos eficazes do que as linhas seguintes. Então é preço, segurança e eficácia. Não é uma regra, não é bem certinho assim, existem medicações da primeira linha que são mais caras que da segunda, tem medicações da primeira que são menos eficazes que da segunda, e assim vai. Então é preço, segurança e eficácia são o que divide as 4 linhas. Então o SUS, para poder guiar todos os neurologistas do Brasil que precisam prescrever remédio para esclerose múltipla, criaram as linhas. Então fica fácil, assim, neuro, você não sabe tratar esclerose múltipla, você não tem todo o conhecimento que precisaria ter, está aqui de mão beijada, de bandeja. Você está começando agora, escolhe uma medicação de primeira linha. Não funcionou? Vai para a medicação de segunda linha. Não funcionou? Terceira linha, quarta linha, e assim vai. Então fica fácil de escolher a medicação, começar ou parar o tratamento da esclerose múltipla. Então é mais ou menos isso, por isso que existem as linhas. Então tem muitas medicações que não tem no SUS. Até ano passado, a última medicação do SUS era o Natalizumab. Então o paciente usava Copaxone, Fingolimod, chegava no Natalizumab, não tinha mais o que fazer depois do Natalizumab. Era voltar para o Fingolimod ou voltar para os remédios iniciais. A camisa é com a Ellen, @Curitibana Esclerosada. Depois eu posto lá nos stories. O Natalizumab era a última linha do SUS até pouco tempo atrás. Não tinha como avançar. Não tem Ocrevus no SUS, não tem Quadribina no SUS, não tem Kesimpta no SUS. Mais recentemente, no último ano, entrou o Lentrada, que é o Alentuzumab no SUS. Então hoje em dia a última linha do SUS é o Lentrada, que é o Alentuzumab. É uma opção depois do Tysabri. Então por isso que eu falei que aquele post que eu fiz era misturado as linhas SUS, linhas convênios, e mais ou menos como eu enxergo as linhas de tratamento. Então, para a gente começar a falar de medicação por medicação, a gente vai falar primeiro sobre as medicações de primeira linha. Primeira linha, Copaxone é mais segura a primeira linha. Copaxone, Interferons, Teriflunomida, que é o Albajo, e o Tecfidera, que é o fumarato de metila. Então, hoje, na primeira linha, existem essas 4 medicações: Copaxone, Interferons, Albajo e Tecfidera. Sempre que um paciente virgem de tratamento que acabou de diagnosticar a esclerose múltipla precisa começar um tratamento, ele precisa começar pelo SUS. Ele começa com uma dessas 4 medicações: Copaxone, Interferons, Albajo e Tecfidera. Ele não consegue começar pelo Fingolimod e ele não consegue começar pelas outras também. Eu já explico uma exceção. Então sempre que a gente for começar um tratamento, a gente começa pela primeira linha. Então na primeira linha tem o Copaxone.
Para a gente falar sobre o Copaxone, eu separei algumas anotações aqui e depois que a gente terminar a primeira linha, a gente responde algumas perguntas sobre o Copaxone. Então o Copaxone, ele é até pouco tempo atrás, ele era uma injeção subcutânea todos os dias, igual a insulina faz assim na dobrinha de gordura da barriga, mas agora faz alguns anos que já virou uma aplicação 3 vezes na semana. Ele começou a ser desenvolvido em 1987, então tem mais de 30, 40 anos já de experiência da medicação. E nos estudos, o Copaxone ele foi 30% melhor do que o placebo. Então, quando a gente tem esses dados de eficácia, quando a gente fala assim, tal remédio controlou 30%, é 20%, 50%, como que eles chegam nesse número? Eles pegam, para estudar uma medicação, eles pegam 100 pacientes com esclerose múltipla. Para 50 dão placebo, dão farinha, para 50 dão um remédio que você quer estudar. Então, com esses dados que eu estou falando que o Copaxone foi 30% melhor do que o placebo nos estudos, significa que nesse estudo de 50 pessoas com farinha, 50 pessoas com Copaxone, depois de 1 ano, 2 anos, eles foram ver, e os pacientes que usaram o Copaxone tiveram 30% menos surto, 30% menos lesões, 30% menos piora da doença. Então, eu considero valores baixos ainda, por isso que alguns slides, alguns stories, reels, eu coloco que o Copaxone é um remédio fraco, mais seguro, porque ele foi 30% melhor do que não fazer nada. Então, se você tem diagnóstico de esclerose múltipla, você não quero fazer nada, ou usar Copaxone, vai ser 30% melhor usar o Copaxone. Menos surto, menos lesões, menos piora. É o remédio mais seguro que tem, o Copaxone. Se você tem muito medo dos efeitos colaterais do remédio, o Copaxone é o mais seguro. Ele é o que menos dá reações graves, assim. A maioria das reações do Copaxone é no local da aplicação. Faz um nódulo, faz um vermelhão, coceira, chega a ter efeitos graves, pode dar uma reação sistêmica, falta de ar, dor no peito, pode necrosar o local da aplicação, mas é muito raro. É um remédio seguro na gestação, classe B, então é o mesmo risco da dipirona, então as pessoas tomam dipirona na gravidez sem medo nenhum, e o Copaxone é o mesmo risco, o risco B. Então, a princípio, é um remédio que não precisa ser interrompido na gestação nem na lactação. É um remédio também aprovado para ser usado em crianças, de tão seguro que é. Então, para criança, a gente tem poucas medicações que são autorizadas a ser usado. Então, o Copaxone é um remédio autorizado para crianças, de tão seguro que é. E o preço do Copaxone, para quem estiver anotando, no site daquela Farbill, antes de ontem, quando eu tirei os preços, R$ 5.766,60 por mês. Então, R$ 5.800 por mês o tratamento do Copaxone. Então é isso, Copaxone muito seguro, 3 vezes na semana, subcutâneo, 30% melhor do que o placebo, pode usar na gestação, tem que guardar na geladeira, se você for viajar tem que levar a caixinha térmica para não perder a temperatura. Ele pode ficar em temperatura ambiente até 1 mês, mas geralmente tem que guardar na geladeira e viajar com caixinha térmica. Copaxone demora 6 meses para começar a te proteger contra a esclerose múltipla. Então, agora há pouco eu respondi um stories do paciente e falou assim que começou o Copaxone faz 2, 3 meses e não teve mais surto. Que ele estava muito, muito bom, muito feliz. Provavelmente não é o Copaxone que tá controlando a doença dele. Ele provavelmente está no período de remissão da esclerose múltipla. A esclerose múltipla remitente e recorrente tem esse nome justamente porque é uma doença que ela tem períodos de remissão. Ela entra em remissão. Às vezes ela fica muitos anos sem dar surto. Tem paciente que fica 10 anos, 15 anos sem dar surto e depois dá. Então o paciente está 3 meses usando o Copaxone e não teve mais surto, ótimo, muito bom, mas provavelmente não é o Copaxone. Provavelmente foi só o período de remissão da própria esclerose múltipla. O Copaxone começa a te proteger bem depois de 6 meses. Isso todas essas primeiras medicações que a gente vai falar aqui são 6 meses. Então, tanto é que se o paciente tiver um surto no mês 5, um surto no mês 4, a gente não se preocupa para falar que o remédio não está funcionando. Ele não está na época de funcionar. Então, é muito comum, o Copaxone é um dos remédios mais usados. Ele faz a síndrome torácica. Se você aplicar o Copaxone e o remédio cair dentro de um vasinho de sangue, às vezes você não consegue ver o vaso de sangue, mas se tu aplicar o remédio dentro de um vasinho de sangue, ele entra muito rápido na corrente sanguínea e dá uma síndrome torácica. Parece uma síndrome do pânico. Dor no peito, falta de ar, parece que vai morrer. Então, se você fizer o Copaxone dentro de um vasinho de sangue, tem grandes chances dessa síndrome torácica com ele. Então, Copaxone é um dos remédios mais usados no mundo, por ser muito seguro no Brasil. JC Vírus tem um post no feed, senão eu faço uma live outro dia sobre ele.
Copaxone muito usado no Brasil e no mundo, muito seguro, mas é um dos mais fracos, junto com essas outras medicações de primeira linha, é um dos mais fracos. Tanto é que tem muita gente que usa e que invariavelmente em algum momento vai ter que trocar de remédio. Muitas vezes o efeito bom do Copaxone se confunde com o período de remissão da doença. Então tem gente que usa Copaxone 1 ano, 2 anos, parece que é o remédio que está controlando, mas não tem como saber se é só uma remissão que aconteceu ou não com a doença, até ter um segundo surto, terceiro surto, e ter que trocar de remédio para alguma coisa mais forte. Saindo do Copaxone, entrando nos interferons. Então existem 2 interferons. Um deles chama Rebif e um deles chama Avonex. Rebif e Avonex são 2 medicações que são interferons, começando pelo Rebif. Subcutâneo 3 vezes na semana, igualzinho o Copaxone. 3 vezes na semana, subcutâneo. Também tem uma taxa de eficácia muito semelhante do Copaxone, 30%, 40% melhor do que o placebo. Os estudos parecem que ele foi um pouquinho melhor em diminuir lesões da ressonância do que o Copaxone, mas mesmo a taxa de controle de surtos. Natalizumab é bom, é seguro sim, a gente vai chegar nele. Então, interferons, o Rebif custa R$11 mil por mês, praticamente o dobro do preço do Copaxone. Também tem um risco na gravidez classe B, é seguro de usar na gestação e na amamentação. Também tem que ser guardado na geladeira, fazer transporte com caixinha térmica, deixar chegar em temperatura ambiente para aplicar. Também é um remédio considerado bastante seguro, tanto é que pode ser usado nas crianças, adolescentes. Ele tende a ter mais reações colaterais do que o Copaxone. O mais comum dos interferons, do Rebif, são as reações que chamam síndromes gripais, ou gripe, parece com gripe. Você aplica o remédio, você pode desenvolver dor de cabeça, febre, calafrio, dor muscular, dor articular, fadiga, enjoo. Parece que está gripado. Tende a diminuir com o tempo. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses tomando, tende a cada vez ser mais rara essas aplicações, mas tem pacientes que mantêm elas para sempre. E além disso, tem as reações no local também. Pode ficar com nódulo, caroço, vermelhão, inchaço, dor. A gente tem que ficar monitorando em quem usa qualquer uma dessas medicações, sempre o fígado. Então tem que fazer exame do fígado com frequência, exame de sangue principalmente. Nos interferons do Rebif, monitorar a tireoide, porque ele pode dar hipotireoidismo. Cuidar com depressão, ele pode tanto induzir quanto piorar a depressão. E ele também pode fazer mais pseudosurtos na pessoa. Então esse é o Rebif. Subcutâneo, interferon, 3 vezes na semana, guardar na geladeira, pode usar em criança. Efeitos colaterais principalmente de gripe. Avonex, também é um interferon, 1 vez por semana, intramuscular. Uma injeção um pouquinho mais profunda, mas é 1 vez por semana, menos frequente. R$ 8.700 por mês. Um pouquinho mais barato que o Rebif, mais caro que o Copaxone. Mesmo os efeitos colaterais, gripe, dor de cabeça, febre, calafrio, cuidar com depressão, tireoide, monitorar fígado. Uma injeção um pouquinho mais doída, também tem uma taxa de controle próximo de 30%, 40% melhor do que não fazer nada, melhor do que o placebo. E para você melhorar, para você ter menos efeitos colaterais do Rebif, você pode tomar um anti-inflamatório, um analgésico, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, qualquer um deles, meia hora antes do remédio e até um dia depois do remédio para você amenizar um pouco esses efeitos colaterais. Copaxone, para ter menos efeitos colaterais, deixa chegar em temperatura ambiente, tira da geladeira, espera uma meia hora para ficar numa temperatura ambiente, não aplica ele tão gelado. Tem gente que faz um pouquinho de gelo no local para deixar a barriga mais anestesiada antes de aplicar o remédio, isso pode fazer. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pode passar algum creme, algum corticoide ou um creme no local da aplicação se começar a fazer muito caroço. Fazer o rodízio bem certinho ajuda a ter menos efeitos colaterais. Não tem melhor entre Rebif e Avonex. Não existe nenhum estudo que compara um com o outro. Como eu falei, cada um tem o seu estudo próprio a taxa de controle da doença foi muito semelhante entre os dois. Para a gente escolher entre um e outro, você escolhe mais assim, a quantidade de injeções que a pessoa quer fazer, subcutâneo ou intramuscular. Basicamente esses dois você usa para controlar entre um e outro, para escolher entre um e outro. O Copaxone, eu já vou fazer um parênteses para falar sobre todos esses remédios da primeira linha. Então a gente está ainda na terifunomida albajo, primeira linha. Aqui é o primeiro comprimido que surge. Então eu falo para os pacientes que se eu fosse me tratar, Matheus, fosse me tratar para esclerose múltipla, eu ia ignorar de cara os remédios injetáveis, porque eu não ia ficar me aplicando em injeção. Eu tenho mais fobia de agulha. Eu não ia ficar me aplicando em injeção
auto-aplicar, fazer injeção na barriga, no músculo, não ia conseguir nem com aplicador, nem com nada. Eu com certeza ia começar a pensar nos comprimidos. Então aqui a gente começa a falar do primeiro comprimido disponível na primeira linha, que é o terifonomida, agora é genérico, antes era o Albajo, agora no SUS é o genérico. Um comprimido por dia, via oral. Não tem contraindicação para rebife na trombofilia. Terifonomida genérico, R$ 7.187 por mês. Então um pouquinho mais caro que o Copaxone, um pouquinho mais barato que os interferons. É um remédio com risco X. X é proibitivo na gestação. Não pode de jeito nenhum tomar terifonomida Albajo em gestação. Não pode nem engravidar nos próximos 2 anos depois que usa a medicação, porque é um remédio que dá bastante teratogênese, aborta, dá malformação do bebê. Tanto é que é uma medicação que a gente evita escolher em mulher jovem que tem chance, tem potencial de engravidar. Então, mesmo que a pessoa não quero. A gente sabe que não quer, mas acontece. Então, mulher que tem chance, uma mínima chance às vezes de engravidar, a gente já começa a pensar em não dar esse remédio. Efeitos colaterais do terifonomida do Albajo. Aumento de gripes, resfriados, infecções de vias aéreas superiores, dor de estômago, pode aumentar formigamento, dor de cabeça. Tem que ficar monitorando toda a consulta a pressão arterial, então ele sobe a pressão arterial da pessoa. As indústrias já têm comprimidos, muitas vezes, por exemplo, o Avonex, que é da Biogen, às vezes eles já têm outros remédios. Então tem indústria que tem a Merck, que é o Rebif, tem a Quadribina, o Copaxone, que é da Teva, não tem outro, mas essas indústrias dos injetáveis já têm alguns comprimidos sim. E o efeito colateral mais temido da terifonomida por vocês é a queda de cabelo. Então a terifonomida cai cabelo. Não é que ele cai cabelo, você não fica careca, mas ele acelera a vida do cabelo. Então todo mundo tem uma vida no cabelo. Seu cabelo nasce, cresce e morre, e cai. Então isso às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, cada um tem o seu tempo. Mas a terifonomida, que é o Albajo, ele acelera essa vida útil do cabelo. Então se você já tem pouco, tipo eu, assim, vai ficar mais aparente, vai ficar mais rápido a vida útil do cabelo. Um pequeno parênteses agora para falar dos 3 remédios iniciais. Copaxone, Rebif, Avonex e terifonomida, que é o Albajo. São os 3 iniciais. Esses 3 têm uma taxa de controle da doença muito parecida. 30%, 40%. Copaxone, Rebif, Avonex e terifonomida. Esses 4 remédios uma taxa muito semelhante. A gente não escolhe entre um e outro pensando em um remédio vai ser melhor do que o outro. Quando eu ofereço esses 3 remédios para o paciente, eu explico cada um deles, o efeito colateral, como é que toma em comprimido de injeção. E a gente tenta escolher de acordo com preferência do paciente, não quer que caia cabelo, não quer que tenha gripe, quer o mais seguro, quer injeção, quer comprimido. Então esses 3 iniciais, uma eficácia muito semelhante, 30% mais ou menos os 3 remédios. Copaxone, interferons e terifonomida Albajo. Esses 3 remédios, então, como eu disse, eles começam a funcionar. Cada comprimido que você toma, cada injeção que você toma, ele já está entrando no seu corpo, já está funcionando. Não, ainda não falei do fumarato. Cada um desses remédios começa a funcionar a partir da primeira dose, mas eles te trazem a melhor eficácia deles, vem com 6 meses do remédio. Então você só começa a dizer que o remédio está protegendo bem o paciente depois de 6 meses usando. Então, se o paciente tem um surto no mês 2 de Copaxone, tem um surto no mês 3 de Rebif, tem um surto no mês 4 de Avonex, tem um surto no mês 5 de Albajo, você não pode dizer que o remédio não está funcionando, você nem deu tempo do remédio funcionar. Então você só consegue pensar que o remédio não está funcionando depois de uns 6 meses usando a medicação, e daí sim, se tiver surto a partir de então, se tiver lesão a partir de então, que você começa a dizer que o remédio não está funcionando. Todos eles têm que monitorar fígado, principalmente as enzimas do fígado, e é mais ou menos isso. Então vamos agora para o 4º remédio da primeira linha, que é o fumarato de dimetiva, também é 6 meses. 4º remédio da primeira linha, que é o fumarato de dimetiva, que é o Tecfidera. 2 comprimidos por dia, manhã e noite, R$ 8.270 por mês. Ele é um pouquinho melhor que os outros 3, em questões de eficácia. Nos estudos, viram que o Tecfidera ele controlava uns 40%, 50% melhor do que o placebo, esse remédio. Então, dentro das 4 opções da primeira linha, o Tecfidera é um que eu tenho usado muito, porque além de ser um comprimido que eu ia querer para mim, um comprimido, se eu fosse escolher uma medicação da primeira linha,
ele é um pouquinho melhor do que as outras. Então, nos estudos, ele se mostrou ser um pouquinho superior ao Copaxone, ao Interferon, ao Teriflunomida, porque ele controlou a doença uns 40%, 50% melhor do que o placebo, sendo que aqueles outros medicações eram uns 30%, 40%. Então, tem que monitorar fígado com ele também. Ele é de risco sendo na gestação, não pode ser usado na gestação, tem que parar antes de engravidar. Tem uma dose inicial de 120 por 7 dias, depois aumenta para 240, que é a dose tradicional. Os efeitos colaterais mais comuns, tem post-Manufid, fica vermelho, com a cara vermelha. Alguns minutos, horas depois de tomar o remédio, que é o rubor. E efeitos gastrointestinais, diarreia, náusea, dor abdominal. Geralmente mais nas primeiras doses, primeiro mês, segundo mês. Depois tende a diminuir, mas alguns têm por mais tempo. Para minimizar um pouco os efeitos colaterais, tomar o remédio com gordura boa. Gordura boa, manteiga, iogurte, castanha. Vocês podem, todos os remédios têm aqueles programas que eu já fiz um post também, você pode ligar no 0800 programa e pedir orientações. Então, para minimizar os efeitos colaterais do Tecfidera, é o remédio dela sim, Kelly. Para diminuir os efeitos colaterais, você toma com gordura boa, depois de alguma refeição não toma em jejum, e dá para tomar também a S, que é a aspirina, antes do remédio. 1 hora antes do remédio você diminui o efeito colateral dele. Também precisa de 6 meses para fazer efeito, então um surto no mês 4, no mês 5 não diz que o remédio não está funcionando. Comprimido 2 vezes por dia, quando eu tenho que escolher um remédio de primeira linha, é um dos que eu mais uso, por ser comprimido e por ser um pouquinho melhor do que os outros 3. Só mais um parênteses antes da gente ir para o Fingolimod. Se você está num remédio desses de primeira linha, e você teve um surto no mês 4, no mês 3, só porque eu estou dizendo que não dá para dizer que o remédio não funciona, não significa que não pode trocar. Eu trocaria. Eu ia aproveitar que você teve aí um segundo surto. Se tu começou o remédio 4 meses atrás, é porque você já teve um surto. Teve um segundo surto com 4 meses, já teve 2 surtos em 1 ano, 2 surtos em um período de 6 meses. Então, a pessoa que está com 2 surtos no período de 6 meses, para mim já é uma doença muito forte para ficar na primeira linha. Então, como eu falei, teve um surto no mês 4, não significa que o remédio não está funcionando. Ele vai funcionar depois do mês 6. Mas eu já aproveitaria para trocar de remédio para uma coisa mais forte, porque você teve 2 surtos em 6 meses, então é uma doença forte que eu já ia pensar em usar uma coisa mais forte. Mas se não, se você passou 6 meses liso, não teve surto, não teve... Fingolimod tem 0800, tem no post lá, tanto o genérico quanto o de marca, que é o Gilenia. Então vamos lá. Segunda linha, Fingolimod. Então, para resumir a primeira linha, os 3 iniciais, Copaxone, Interferon, Teriflunomida, 30%. Tecfidera, 40%, 50%, um pouquinho melhor do que os outros. Todos os 4 iniciais são relativamente a mesma segurança, assim, não tende a escolher mais um do que o outro. Fingolimod, segunda linha, 9.890, quase 10 mil reais. 10 mil reais para arredondar o tratamento do Fingolimod por mês. Comprimido 1 vez por dia. Efeitos colaterais, gripe, IVAs, infecção de via aérea, dor articular, dor de cabeça, diarreia, pode alterar fígado. O mais conhecido dele é que ele pode desacelerar um pouquinho dos batimentos do coração. Então a primeira dose do Fingolimod tem que ser em hospital ou em clínica, tem que ser monitorado. Você toma o comprimido lá na frente do médico e fica 6 horas fazendo eletro do coração e medindo os batimentos. Se o seu batimento não abaixar em 6 horas, beleza, não vai baixar mais. E vai ser tranquilo o seu uso do Fingolimod. Se o seu batimento abaixar nas 6 horas, você tem que ficar mais tempo em observação, talvez não usar o Fingolimod ou escolher outro remédio, porque ele pode ser muito forte para o seu coração. Tem risco de aumentar as infecções por herpes no Fingolimod, por varicela, que é catapora, tem que dosar antes de usar o remédio também. Ele pode aumentar o risco de um câncer de pele, que é o CBC, o carcinoma basocelular. Ele pode mexer com os olhos da mácula, então tem que visitar o oftalmo depois de 6 meses usando. Gastrite, pode abaixar a imunidade do sangue. Primeira dose monitorada. Tem que parar pelo menos 1 ou 2 meses antes de engravidar. 1 ou 2 meses antes de engravidar. A live vai ficar salva só alguns dias no feed, para quem não pôde ver, depois eu tiro. Tem que parar 1 ou 2 meses antes de engravidar. E o Fingolimod, nos estudos, ele foi um pouquinho melhor do que todas as anteriores que eu falei até agora. 50%, 60%, 70% melhor do que o placebo. Diminui surto, diminui lesões. Então, 50%, 70% melhor do que as outras. Então, por isso que ele é a segunda linha. Porque ele é um pouquinho mais eficaz. E porque ele é um pouquinho menos seguro do que as outras. Então, mas é mais eficaz, mas um pouquinho menos seguro. Por isso que ele é a segunda linha. Mas existem pacientes que poderiam começar diretamente com ele.
ou partem, saiu do Copaxone e vai pro Fingolimod, saiu do Tecfidera e vai pro Fingolimod, dá para fazer essa troca bem tranquilo. Mas, agora a gente vai entrar na terceira linha, que é o Natalizumab. Albajo já foi, depois você assiste na gravação. Fumarato também já foi. Fingolimod pode fazer hipertensão arterial, sim, ele mexe bastante com o coração. Então agora vamos entrar na terceira linha, que é o Natalizumab. As coisas só começam a ficar interessantes para mim como médico a partir daqui. Eu sempre me esforço para todos os pacientes que eu trato tentar, principalmente se for uma doença um pouquinho mais séria dos surtos, tentar chegar o mais rapidamente possível aqui no Natalizumab, que é a terceira linha. Se você não está tendo surto com a medicação atual, Rebif pode na gestação. Se você não está tendo surto com a medicação atual, eu sugiro manter e trocar no primeiro surto ou primeira lesão nova. Eu só começo a ficar tranquilo no cuidado dos meus pacientes quando eu consigo chegar pelo menos ao Natalizumab com eles. Porque a minha experiência, pelo que eu vejo, é que o Copaxone não segura a doença, Interferon não segura, Albajo não segura, Tecfidera segura a doença em casos muito raros, assim. Tecfidera segura a doença em alguns casos de doença mais leve, Fingolimod também. A UAI vai ficar salva só alguns dias. Mas a partir do Natalizumab eu fico bastante tranquilo que o meu paciente tem um risco muito baixo de ter surto, um risco muito baixo de pegar sequela, de ter progressão. Então eu sempre me esforço por todas as vias administrativas, SUS, convênio, para fazer os meus pacientes chegarem o mais rapidamente possível, pelo menos ao Natalizumab para frente, Natalizumab para cima. Já tem muitos dados de segurança que essas medicações daqui para frente são seguras e são muito eficazes. Eu tenho mais medo da doença do que dos remédios. Pode amamentar com Natalizumab, sim, conversa com o neuro. Então, vamos lá. Para todo o tratamento que eu vou falar daqui para frente, tem que fazer, como eles são mais fortes, tem que sempre fazer um rastreio de tuberculose, então raio-x do pulmão, tomografia do pulmão, PPD no braço, dosar tuberculose no sangue, fazer o IGRA, quantiferon. É bom tomar sempre todas as vacinas necessárias antes do remédio, Covid, varicela, pneumonia, tudo que tiver que tomar, sempre tomar vacina antes do remédio. E vamos, então, Thaís, pode trocar para trocar de remédio, ou você troca por falha, porque o remédio não segurou a sua doença, teve surto mesmo tomando remédio, ou você troca por efeitos colaterais. Então você pode muito bem, se você não está adaptada ao Interferon, ao Rebif, você pode muito bem trocar de remédio sim, bem tranquilo. Então vamos começar agora pela terceira linha, que é o Tisabre. Um soro na veia por mês, R$ 7.500. É um preço mais barato que o Rebif, mais barato que o Avonex, mais barato que o Fingolimod, mais barato que o Tecfidera. Um pouquinho, R$ 1.000 mais caro que o Copaxone. Então, preço para mim não é um motivo para fugir do Tisabre. O SUS tinha que rever, tanto que ele começou a rever doença agressiva, 2 surtos em 1 ano pelo protocolo, ou muita lesão com gadolínio. Então o SUS já começou a rever os seus próprios protocolos, ficamos muito felizes com essa adaptação. Então o SUS hoje deixa o paciente começar diretamente pelo Tisabre, mesmo sendo terceira linha. Pelo SUS, eu já tenho vários pacientes que começaram pelo Tisabre. Se você justificar que é uma doença muito forte, uma doença agressiva, 2 surtos num período curto, muita lesão na ressonância, você consegue começar pelo SUS, diretamente pelo Tisabre, e pelo convênio nem se fala, mais fácil ainda. Então você consegue começar diretamente pelo Tisabre hoje bem tranquilo, e é o que eu faço muitas vezes. Então o Tisabre ele é um remédio que funciona como uma barreira, ele tenta blindar o seu cérebro para os linfócitos não entrarem lá. Então ele faz uma capa de proteção no cérebro e não deixa mais os linfócitos, que são as células que fazem o ataque da esclerose, ultrapassarem essa barreira e entrar no seu cérebro. Ele é muito eficaz. Todos esses remédios daqui para frente que eu vou falar, Tisabre, Kesimpta, Telcrevos, Lentrada, Mavenclad, são todos muito eficazes, mais de 90% de controle da doença. E o Tisabre é o queridinho de vocês, os pacientes. Então, eu não conheço, alguém vai aparecer, mas eu não conheço um paciente que não gosta do Tisabre. Todo mundo que chega no Tisabre chegou nele, a maioria chegou no Tisabre passando de injeções subcutâneas todos os dias, injeções intramusculares, injeções subcutâneas, efeitos colaterais, gripe, comprimidos que davam efeito colateral.
Então todo mundo que chega no T-Sabre chega num remédio assim, mais de 90% de segurança, de eficácia, um soro na veia por mês, o que é muito legal. E os pacientes ficam muito tristes, sim, natalizumab é o mesmo que o T-Sabre. Os pacientes ficam muito tristes quando tem que sair do T-Sabre, seja por causa do JC vírus, seja por causa de surto, seja porque deu 2 anos. Então os pacientes ficam muito tristes quando tem que sair porque é um remédio muito eficaz, muito bom. Já tem quase 20 anos de uso no mercado, então tem um perfil de segurança legal. E o T-Sabre então é muito bom, queridinho, um soro na veia por mês. E o principal perigo dele, a parte não muito boa dele, 2 meses está fazendo efeito. A partir de 2 meses, 2, 3 meses já está protegendo você contra novos surtos. Isso é mais um grande benefício porque eu gosto muito dele. Todos esses daqui para frente, em 2, 3 meses já estão protegendo você. Então, JC vírus. O ruim do T-Sabre, ele não poderia ser perfeito, ele tinha que ter uma coisa ruim, que é o JC vírus. Então existe, se você for ler lá no meu post, é exatamente assim que eu falo o discurso. Existe um vírus na população que é um vírus chamado JC. É um vírus bobo, mas muito bobo, que ele não faz nada em ninguém. 60%, 70% da população tem esse vírus no corpo. Pode ser que eu tenho grande chance de ter, você tem grande chance de ter, mas você nunca ouviu falar desse vírus porque ele é muito bobo. Ele não faz nada em ninguém. Mas existem algumas pessoas com imunidade baixa, ou por doença, por câncer, por HIV, ou por medicações que têm imunidade baixa, como é o natalizumab, como é o T-Sabre, que podem abaixar demais a imunidade da pessoa. E esse vírus, natalizumab, custa R$ 7.500. Fingolimod, 6 meses também. Então existem algumas pessoas que têm imunidade baixa por doença ou por remédio, como é o T-Sabre, que esse vírus pode entrar no cérebro da pessoa e atacar o cérebro da pessoa e fazer uma doença pior que a esclerose que chama LEMP, leucoencefalopatia multifocal progressiva. Então, sempre que for usar o T-Sabre, é bom a gente conhecer se a pessoa tem o vírus no corpo ou não. Isso a gente faz por exame de sangue, de graça. E as pessoas que são negativas para o vírus, para o JC vírus, podem usar a medicação para o resto da vida com muita segurança de que não vão ter nada dessa LEMP, desse JC vírus. Lógico, ao longo do tempo vai continuar monitorando para ver se não pegou esse vírus no meio do caminho. Mas se for negativo, não tem prazo, vai usar para sempre enquanto estiver te protegendo. Para quem é positivo para o vírus, existe um período de segurança de 2 anos da medicação, em que esses 2 anos iniciais da medicação, mesmo assim, são muito seguros para quem tem o vírus positivo. Então, a maioria das vezes a gente usa o remédio, o JC pode abaixar, mas ele geralmente não negativa. Então, quem é positivo para o vírus, usa o remédio com muita segurança nos primeiros 2 anos. Então a maioria dos meus pacientes começam no JC, mesmo sem saber se tem vírus ou não tem vírus. O resultado vem só depois que já está tomando a 3ª dose, já está protegido. Então a maioria dos pacientes usa o remédio os primeiros 2 anos, mesmo nos positivos, com muita segurança. O que eu faço com os meus pacientes? O primeiro ano com certeza eu uso de maneira normal. Quando dá 1 ano a gente repete o vírus para ver se continua positivo, que provavelmente está positivo, se o valor subiu, se o valor diminuiu, para a gente discutir como vai ser o 2º ano do paciente. Vamos manter o natalizumab, vamos trocar, vamos passar para um remédio mais fraco, vamos passar para um remédio mais forte. Se decidiu manter no 2º ano o natalizumab, a gente reconversa no 2º ano. No 2º ano, então, a gente repete o vírus e conversa com o paciente. Ainda está positivo? O que você quer? Você tem SUS? Você tem convênio? Qual que é a outra opção no SUS? Qual que é a outra opção no convênio? Vamos voltar para o fingolimod? Vamos arriscar continuar no natalizumab? Vamos começar o natalizumab a cada 42 dias, que é uma nova opção, uma novidade que tem, que mesmo nos positivos pode fazer o ano 3, o ano 4, o ano 5, a cada 42 dias, que diminui mais 95% do risco da LEMP. Todo remédio no mundo pode ativar o JC. Até quem não tem esclerose pode ter o JC, tipo eu posso ter o LEMP. Então todos os remédios têm esse risco. Já tem casos com Tecfidera, com Fingolimod, todos eles têm o risco. Mas é infinitamente pequeno com os outros remédios comparado com o T-Sabre. Só com o T-Sabre e com o natalizumab é o remédio que a gente faz o vírus, monitora o vírus e se preocupa com o vírus. Então tem muita estratégia para usar o natalizumab, quando parar, quando manter, quando continuar, quando fazer cada 42 dias. Tem muita estratégia que dá para negociar com o neuro, não precisa sair obrigatoriamente dele. Então a gente tem que fazer uma live só do T-Sabre. Tem mais 14 minutos, vamos falar de 4 remédios em 14 minutos, que são os 4 últimos remédios da 4ª linha. 4ª linha, Kesimpta.
é o remédio. Natalizumab, os efeitos colaterais mais comuns é fadiga e dor de cabeça durante o mês. Não tive nenhum paciente que desenvolveu LEMP. A eficácia se mantém a cada 42 dias. Resfriado muito leve pode, gripe com febre, dor de cabeça forte, não. Efeitos colaterais mais comuns do natalizumab, dor de cabeça e fadiga ao longo do mês. E uma sensação de que a bateria vai acabando. No 20 dias, 22 dias, 23 dias, 25 dias, 27 dias, parece que a bateria vai acabando. Daí se aplica o natalizumab uma dose de energia, mais 28 dias de energia. Basicamente isso. Reações infusionais podem acontecer, muito raro, mas ele é um remédio com muito pouco efeito colateral. Kesimpta, o remédio que eu usaria se eu tivesse esclerose, o queridinho. Ele tem a mesma tecnologia do Ocrevus, é um anti-células B, anti-CD20. Ele é um remédio subcutâneo na barriga, igual o Copaxone, mas uma vez por mês. Ele é muito eficaz, mais de 90% de NEDA3. Quem aí sabe o que é NEDA3, escreve. Mais de 90% de NEDA3 em 2 anos com o Kesimpta, mesmo em doenças muito agressivas, muito fortes. Então, comparando o Copaxone, 30% melhor do que placebo, o que não é muita coisa, com 90% de NEDA3 em 2 anos. Por isso que eu gosto muito dessa medicação. 90% de NEDA3, e é um remédio subcutâneo, você pode aplicar em casa, 10 segundos está aplicado e você está indo embora da clínica, não fica 1 hora preso no soro. Só dá efeito, a maioria das vezes só dá efeito colateral na primeira aplicação. As aplicações seguintes não têm mais grandes efeitos colaterais, a maioria dos pacientes não tem mais nenhum efeito colateral. Os meus pacientes que usam Kesimpta só tiveram efeito colateral na primeira dose, em todas as outras seguintes não tiveram mais efeitos colaterais. Não tem muito o que falar, é muito seguro, muito eficaz. É o remédio que eu ia brigar para usar se eu tivesse esclerose múltipla hoje. Efeitos colaterais. Deixa eu pegar o preço dele para vocês. Tisabre, Ocrevus, Kesimpta, R$13.000 por mês. Quase o mesmo preço do Fingolimod, quase o mesmo preço dos outros, então o preço não sai muito disso. Kesimpta, 13.000 por mês. Natalizumab, 7.500 por mês. Efeitos colaterais do Kesimpta: dor, febre na primeira aplicação, dor no local, dor de cabeça. Não precisa fazer nenhum tipo de medicação pré-medicação. Eu tenho 2 pacientes que usam o Kesimpta pelo Bradesco, 2 que usam pelo Unimed. Os que conseguiram pelo Bradesco, o convênio liberou, sem brigar na justiça. Os 2 que conseguiram pelo Unimed precisaram de liminar para liberar. Então alguns convênios liberam, outros não, precisam de liminar. Ajuda a se justificar bem, doença muito forte, doença muito agressiva, se já usou outras medicações. Então esse é o Kesimpta. Ocrevus, Ocrelizumab, é um remédio na veia a cada 6 meses. Todos esses remédios aqui, os mais eficazes, em 2 meses já está protegendo o paciente. Ocrevus, Ocrelizumab, não tem Kesimpta no SUS. O último do SUS é o Alentuzumab Lentrada. Kesimpta, Ocrevus, Ocrelizumab, é um remédio na veia a cada 6 meses. São 2 frascos a cada 6 meses. Cada frasco custa R$44.000. Ou seja, o tratamento custa mais ou menos R$15.000 por mês. 2 frascos na veia a cada 6 meses, R$44.000 no frasco, dá em média R$15.000 por mês. Quase o mesmo preço do Kesimpta, quase o mesmo preço dos outros. Esse é o único remédio aprovado para tratar esclerose múltipla primariamente progressiva, é MPP. Também é um anticorpo anti-células B, anticorpo monoclonal. Tem que fazer pré-medicação. Eu não vou mais ler o chat, porque eu só tenho 10 minutos. Se eu ler o chat, eu respondo o que tem no chat e não vou terminar. Então, o único aprovado para MPP, esclerose múltipla primariamente progressiva, tem que fazer uma pré-medicação. Então, no dia da aplicação endovenosa, tem que fazer antialérgico, você aplica corticoide na veia, toma um Allegra, toma uma dipirona para não ter efeitos colaterais. Fica umas 4 horas ali na clínica aplicando na veia. Os efeitos colaterais mais comuns é baixar um pouquinho a imunidade, pegar mais gripe, pegar herpes, e faz algumas reações infusionais, febre, alergia, mal-estar na infusão. Eu vou tentar acelerar para responder umas dúvidas dos últimos 5 minutos. Lentrada, Alentuzumab, R$46.000 o frasco. E ele é usado da seguinte maneira: é uma vez por ano. Primeiro ano, são 5 dias de remédio, um frasco por dia, por 5 dias.
Daí você fica um ano sem fazer nada. No segundo ano são mais 3 dias de remédio, um frasco por dia por 3 dias, 12 meses depois. Então, R$46.000 o frasco, você usa 8 frascos em 2 anos, que dá um tratamento de mais ou menos R$15.000 por mês também para esses 2 anos. Efeitos colaterais: náusea, diarreia, vômito, febre, infecções, dor articular, dor de cabeça. Tem risco de pegar algumas outras doenças autoimunes com ele. Anemia hemolítica, doença da tireoide autoimune, Guillain-Barré, neuropatia. Também é muito forte, é uma bomba, assim, então faz reações infusionais, tem que fazer no hospital, fica monitorando reações da aplicação. Infecções por fungo. É um remédio bastante forte, mas não é só por isso que ele deve ser o último da linha. Você não deve passar para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para daí chegar no alentosmab. Tem alguns pacientes com uma doença muito agressiva desde o começo, que às vezes precisa ser o alentosmab. A gente vê que a doença é muito forte, muito agressiva, muito surto, muita lesão, que a gente pode usar o alentosmab como primeira opção de medicação. Ou a gente usa ele depois de outras. Usou Copaxone, Fingolimod, Natalizumab e está no SUS. Está tendo surto com Natalizumab. Vai ter que usar o alentosmab, vai ter que usar a Lentrada. E por último, Mavenclad, Cladribina. Cada comprimido do Mavenclad custa R$13.000. Cada comprimido custa R$13.000. A dose do Mavenclad, do Cladribina, é por peso. Então eu calculei aqui com o peso de 70 quilos. 28 comprimidos, você precisa para um paciente de 70 quilos para tratar ele por 2 anos. Isso dá R$370.000. O que dá R$15.000 por mês se você considerar 2 anos. Ou R$7.500 por mês se você considerar 4 anos. E como é que usa? Primeiro ano do Mavenclad, são 10 dias tomando comprimido. Toma comprimido de segunda a sexta, pausa sábado e domingo, toma comprimido de segunda a sexta, acabou, tratou esse ano. Ano que vem, repete a mesma coisa de novo. Comprimido de segunda a sexta, comprimido de segunda a sexta, só por 10 dias, acabou o resto do ano. E a promessa do Mavenclad é te proteger por pelo menos 4 anos. Então você usa 10 comprimidos no primeiro ano, do dia 1 ao dia 10 de janeiro, acabou aquele ano. Usa mais 10 comprimidos no segundo ano, dia 1 ao dia 10 do segundo ano, acabou aquele segundo ano. Ano 3 não faz nada, ano 4 não faz nada, e a promessa é que o remédio te proteja, mesmo no ano 3, no ano 4, você não tiver com remédio. Efeitos colaterais: baixa os linfócitos, baixa a imunidade, pode aumentar infecções, gripe, varicela, catapora, herpes, e também pode cair cabelo, pode acelerar a vida do cabelo igual o albágio. Qual que é a estratégia ideal que eu vejo com o Mavenclad? É para a mulher que quer engravidar dentro de 3 ou 4 anos. Se a paciente chega para mim: doutor, meu sonho é ser mãe, eu quero engravidar, eu me planejo para daqui 3 ou 4 anos me engravidar. Então essa é uma estratégia ideal, assim, uma medicação muito eficaz, 100%, mais de 90% de eficácia de controlar a doença, mesmo para doenças fortes, doenças graves. Então você usa ali o ano 1, o ano 2, não pode engravidar no ano 1 e no ano 2, porque ele faz mal para o bebê, mas no ano 3, que você já não tem remédio no corpo, só tem a eficácia do remédio, você pode engravidar no ano 3, pode engravidar no ano 4, que não tem remédio no corpo, mas está protegida pelo remédio. O que não é bom, é difícil de conseguir. Não está no SUS, não está nos convênios. Os pacientes que eu conheço que usam ou conseguiram por via judicial ou conseguiram por amostra do laboratório. Como é um remédio novo no Brasil, os laboratórios deram amostra para alguns médicos e começaram com alguns remédios. Todos esses últimos remédios, Natalizumab, Kesimpta, Ocrevus, Lentrada, Mavenclad, começam a proteger a partir de 2 meses de uso da medicação. E era isso. O que eu tinha anotado aqui sobre cada um dos remédios eu terminei. Eu ainda tenho 5 minutos para fechar 1 hora de live, então eu vou responder alguns comentários nos últimos 4 minutos, daí eu encerro para poder salvar a live no celular. Agora dúvidas, eu parei de ler o chat, então se eu não respondi alguma pergunta, pergunta de novo. É possível que volte sim, mas o efeito do Tisabre, o Crevos pode ser usado para sempre. O Plegrid é o Interferon. O Interferon eu não uso muito. Porque tem que fazer as vacinas antes da medicação, porque as vacinas vão atrapalhar a sua proteção. Se você tomar uma vacina
usando o remédio, provavelmente você não vai pegar uma imunidade muito boa do remédio. Quer aparecer, amor? Vem aqui para o pessoal te ver. Vem, amor. Vou aparecer só de cantinho. Vem mais. Tem que vacinar antes do... Como 0800? Tem que vacinar antes porque... Vocês sabem se eu deixar o tempo da live estourar, ela cai sozinha ou não? Alguém sabe se cai sozinha a live? Riscos do Ocrevus é baixar muito a imunidade. Tem um risco de... Teve mais câncer nos estudos, câncer de mama, mas não é uma coisa muito confirmada. A gente tem que monitorar câncer como qualquer pessoa tem que fazer, ficar sempre de olho no check-up do câncer. Aumentou o tempo da live? Posso ficar então? Eu vou ficar até cair. Mas daí eu consigo salvar a live? Vai aparecer aquela opção de salvar ou eu tenho que fechar ela para poder salvar? Como me denunciaram no começo, eu tô com muitas funções do Instagram limitada, então eles não tenho a opção aqui de compartilhar imagens, porque eu tinha feito os slides para ir mostrando para mim ficar no cantinho. Tá, eu vou deixar até cair então. Aumenta o risco de câncer. Natalizumab não aumenta o risco de câncer, não. Vocês querem live de 3 horas? Enquanto eu tiver dúvida, eu vou respondendo. Pantogar ajuda sim. A maioria dos pacientes com queda de cabelo, a gente recomenda usar Pantogar, consultar com um dermatologista especialista em... É melhor encerrar e salvar? Não, mas daí eu vou ficar 1 hora aqui. Ó, faltou 1 minuto para acabar. Eu vou encerrar e vou abrir outra só para dúvidas, então. Eu vou encerrar e abrir outra só para dúvida. Sim, natalizumab geralmente eu prefiro... Quando o paciente tem a opção do SUS... Eu já falo da secundária progressiva, vou falar primeiro do natalizumab, então. Quando o paciente tem SUS e tem convênio, o Benjamin não faz nada, ele é bem calminho, nem late, só late para vir no colo. Quando o paciente tem SUS e convênio ao mesmo tempo, eu sempre dou preferência para ele pegar a medicação no convênio. E é muito mais fácil conseguir no convênio, então eles são menos rigorosos para entregar o remédio. E é muito mais difícil faltar remédio no convênio. Então o SUS, vocês veem aí, toda semana eu vejo vocês pedindo doação, que o SUS não está entregando Tisabre, não está entregando Fingolimod, todos os remédios estão em falta no SUS. Porque o governo falta o remédio e não acontece nada com eles e é isso, e não tem. Mas no convênio, se o paciente ficar sem Tisabre, sem natalizumab, 1 mês, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, fica muito em cima da Unimed, dos convênios, como de maneira geral. Então eles não atrasam o remédio, não falta. Se faltar, eles vão lá e compram. O governo tem burocracia, tem licitação, compra mais, compra menos, espera ver quem ganha. Então no SUS falta remédio muito rápido. Então sempre que o paciente tem a opção de pegar nos dois, não pode cobrar participação, ele não precisa ir lá na saúde pública, ficar na fila, sair com os remédios na bolsinha térmica. Então sempre que o paciente tem as duas opções, SUS e convênio, eu sempre sugiro que ele pega no convênio a medicação infusional, principalmente o Tisabre. Não existe nenhuma medicação atualmente disponível para esclerose múltipla secundária progressiva. A primeira medicação aprovada com eficácia documentada para MSP, enquanto é o Kiendra, que é o Siponimod, que vai ser lançado agora em janeiro ou fevereiro de 2022, vai ser lançado aqui no Brasil. Primeira medicação, aprovação em bula para MSP, vai sair agora o Siponimod. Por enquanto, o que a gente usa é o Ocrevus, traçando um paralelo da MPP. Como ele funciona para MPP, a gente usa ele para MSP também, principalmente quando está ativa, quando tem muitos surtos. E a gente usa o Ocrevus hoje em dia para MSP, mas vai surgir o Kiendra. Tisabre subcutâneo já existe fora do Brasil, está sendo estudado na Europa principalmente, e nos Estados Unidos. Com bons resultados sim, então talvez seja uma opção para o futuro Tisabre subcutâneo
em vez de usar abrir endovenoso. Não tem melhor convênio. Todos eles, a princípio, são obrigados pelo rol da ANS a fornecer as determinadas medicações. Então, todo convênio, por mais simples que o convênio seja, ele tem que dar o remédio. E os convênios, os juízes, pelo menos, dizem que o convênio não deve seguir apenas o rol da ANS. Então, eles às vezes podem dar remédios que estão fora do rol, como é o caso do Kesimpta, do Mavenclad, do Quadribina. Em caso de surto, Hospital SUS em Curitiba, é muito difícil, sabe? Eu trabalho no SUS, no Hospital do Idoso, e vocês, pacientes de esclerose múltipla, são muito desassistidos no SUS. Então, pelo menos em Curitiba, os pacientes do SUS, quando estão em surto, têm que ir para a UPA. E às vezes o plantonista da UPA, eu falei que alguns neuros às vezes não sabem tratar a esclerose, então imagina um plantonista da UPA que está tratando AVC, infarto, derrame, chega um paciente que fala, estou em surto de esclerose, o cara nem vai dar bola para você. Então, você tem que você tem que ir na UPA para fazer a pulso, para ele te botar na fila da central, para você poder ir para um hospital. Então, o ideal é que você combine com o neuro que te trata, com os meus pacientes que eu trato no SUS aqui em Curitiba. A gente tenta combinar, assim, suspeita de surto, ou tenta ir direto no hospital do idoso, ou vai na UPA e pede para ir para o hospital do idoso, que é onde eu trabalho, para a gente conseguir fazer a pulso, porque senão não tem nenhum hospital SUS que é a porta aberta em Curitiba, que eu saiba, pra você simplesmente chegar lá e ser atendido. Você tem que passar pela UPA primeiro. Quem toma Tecfidera tem que parar para engravidar, sim. O homem só tem que o único remédio que o homem tem que parar é o Albagio, que é o teriflunomida. Mas Tecfidera a mulher tem que parar antes, sim. A esclerose múltipla, recorrente, remitente ERR, ela pode se transformar na secundária progressiva, mas ela não pode se transformar na primária progressiva. A primária progressiva já nasce progressiva desde o primeiro sintoma. E a PP sempre vai ser PP, nunca vai se transformar em nenhuma outra. Mas a RR algum dia pode virar SP. Deixa eu ver. Todos os remédios só são preventivos de um próximo surto. Nenhum deles ajuda em sequelas já estabelecidas. Então, todos os remédios são só preventivos de um próximo surto. Nenhum deles ajuda a melhorar. Esclerose múltipla, se está controlada com Tecfidera, continua com Tecfidera. Até se um dia falhar, tiver surto ou lesão nova, você troca. Isso. A maioria dos judiciários entende que se o médico está indicando um remédio aprovado no Brasil, com indicação em bula, não é o convênio que vai dizer qual remédio é melhor. Então, se o teu médico prescreveu o Kesimpta, prescreveu o Ocrevus, prescreveu o Mavenclad, que são remédios brasileiros com bula aprovados, você pode brigar para conseguir ele, sim. Às vezes até os médicos do convênio, dependendo do local, não sabem o que fazer. Quadribina é um remédio que ele tem um mecanismo muito específico dentro dos linfócitos. Ele mata os linfócitos por apoptose. Você usa o comprimido e ele vai especificamente dentro dos linfócitos, mata os linfócitos, faz eles morrerem e renascerem sem a esclerose, digamos assim. A alta taxa de proteção, de alta eficácia, 90% para cima, pode aumentar o risco de câncer, sim, apesar de ele ser um remédio que às vezes até trata alguns tipos de câncer. Se tem piora clínica, mesmo sem alteração da ressonância, tem que considerar trocar de remédio, sim. Camisa com a Ellen, curitibana esclerosada. Para engravidar com Ocrevus, funciona assim, ó. Você toma Ocrevus a cada 6 meses. Você toma ele hoje e vai tomar daqui 6 meses. Pode engravidar com... O que eu falo para os meus pacientes engravidarem com Ocrevus é engravidar no mês 4 ou no mês 5. Então, tomou Ocrevus hoje, tenta engravidar no mês 4, no mês 5, conseguiu, beleza, fica grávida, não toma remédio. Não conseguiu engravidar, toma o remédio no mês 6 de novo, espera 4 meses, tenta engravidar no 4, 5 de novo e assim vai até conseguir. Dor na nuca não parece ser sintoma nem da doença, nem do remédio, não. Tem 3 tipos de esclerose múltipla, tem post lá. Só existem 3. Remitente e recorrente, que algum dia pode virar secundária progressiva, e a primária progressiva, que já nasce progressiva desde o começo. @Curitibana esclerosada, que vende a camisa. Protocolo Coimbra. Falo ou não falo?
Melhor não, para não ser cancelado. Mais sobre o Ocrevus, é um remédio muito bom, altamente eficaz, cada 6 meses na veia. Riscos de reações infusionais, por isso que faz em hospital, fica monitorado, toma antialérgico antes. Pode baixar um pouquinho da imunidade nesse período, aumentar as infecções, mas é um remédio muito bom, alta taxa de controle da doença. Se tu usa Vonex e tem dor de cabeça na nuca e nos olhos toda semana, acho que não é surto não, parece ser mais efeito colateral da Vonex. Infelizmente tem pacientes que têm surto mesmo usando Ocrevus. Nenhum remédio é 100% perfeito, nenhum remédio consegue dar garantia de 100% de controlar a doença. Mas ali no grupo Telegram tem pacientes que usam Ocrevus e mesmo usando Ocrevus já tiveram surto, sim. Se você usa Albagio que é engravidar em 2, 3 anos, existe um processo de retirada acelerada do Ocrevus do Albagio do seu corpo. Então você pode usar carvão ativado ou colestiramina, tem que ver com o neuro, que você toma em mais ou menos uns 11, 12 dias o Albagio já saiu do corpo. Então se você não fizer nada, ele dura 2 anos no corpo. Mas se você fizer o processo de retirada acelerada dele, ele sai mais rápido. E depende muito da sua doença, Andressa, se é mais controlada, menos controlada, muito surto, pouco surto, lesão na medula, lesão grave, não grave. As opções são ou você parar o Albagio, entrar no Tisabre, engravidar com o Tisabre e manter na gestação, ou parar o Albagio, entrar no Mavenclad, fazer os 2 anos de Mavenclad, engravidar no ano 3, no ano 4, sair do Albagio, entrar no Ocrevus, no Kesimpta, engravidar ali no mês 4 do Ocrevus e parar o Ocrevus depois, ou simplesmente usar o Albagio até alguns meses antes de engravidar, fazer o processo de eliminação acelerada e ficar sem nada durante a gestação. Não é uma relação direta, indicação do remédio com o EDSS. Quanto mais alto o EDSS, mais forte é a doença, mais forte eu gosto de ser com o tratamento. Então, acho que eu respondi um stories hoje, paciente com EDSS de 6, com Copaxone. Para mim, é incabível, assim. EDSS de 6, pessoa que está com bengala, tomando Copaxone, que é o remédio mais fraco que tem. Quanto mais alto o EDSS, mais alto eu tende a ser no tratamento, mais forte tende a ser no tratamento, sim. É normal ter muita fadiga, sim, pode ser da esclerose. Tem um post, Sharon, sobre ressonância. Primeiro eu faço em 6 meses, depois eu faço ressonância anual. Fala do Coimbra. Não precisa suspender o Tecfidera, não. Só se for uma infecção muito grave que a gente suspende, Rosane. Só para o remédio numa infecção muito grave. Porque até ele sair do seu corpo vai demorar muito também. Então não adianta parar o Tecfidera só numa gripezinha. E aí, Cowboy Eduardo? Ir pro Rio de Janeiro? Nunca foi pro Rio de Janeiro. Efeito fadiga pode ser tanto da... Benjamin? Fadiga pode ser tanto da doença quanto do natalizumab. Quando eu começo qualquer tratamento de alta eficácia, Ocrevus, Kesimpta, natalizumab, quadribina, lintuzumab, a primeira ressonância eu indico fazer em 2 ou 3 meses, que é a nossa nova ressonância de base, e a próxima em 6 meses, e depois faz anual. Então, Carol Guerra, depois do Ocrevus, em quanto tempo fazer a próxima ressonância? Quando eu começo um tratamento com Ocrevus, eu sugiro fazer a primeira ressonância em 2 ou 3 meses, a segunda... A primeira ressonância depois do Ocrevus em 2 ou 3 meses, a segunda em 6 meses depois dessa, e a terceira anual, se tudo correr bem. Não entendi, Juliana. No caso de ter esclerose remitente recorrente e usar o Ocrevus, o que acontece com a medicação se ela vir para secundária? Você continua com o Ocrevus por enquanto, ou troca para uma coisa mais forte. Juliana Leite, descobri esclerose múltipla 2 meses, 2 surtos, sem lesão na medula, pouquíssimas lesões no crânio, precisa tomar remédio? Sim. Nenhuma esclerose múltipla pode ficar sem remédio. Se tu tem o carimbo, preencheu todos os critérios do McDonald's lá, ressonância, sintomas, líquor, por mais leve que julgue ser a doença, não pode ficar sem tratamento, não. Nem que seja um tratamento fraco.
Pacientes com doença leve podem engravidar e ficar sem remédio na gestação. Pacientes com doença muito forte, é bom trabalhar um remédio para manter na gestação. A gestação em si é um período que a imunidade da mulher fica mais baixa para não rejeitar o bebê. E é um período de muito raro ter surto na gestação, mesmo sem usar remédio nenhum. O Crevos pode dar errado sim e precisa de outro remédio na sequência. Falha do Crevos, você pode ir pro Lentrada, pro Kesimpta, pro Mavenclad, pro Tisabre. Tomar a nova cerveja Corona com vitamina D. Sem álcool. Meu Deus, passei tudo os comentários pra cima. Agora eu tô ao vivo nos comentários, eu pulei alguns. Mais algum, será? Posso encerrar? Depois dos 60 anos, tem alguns estudos acontecendo atualmente. Atualmente a gente usa o remédio até 60 anos. Tem alguns estudos acontecendo atualmente que estão vendo, assim, eles estão pegando os pacientes com esclerose múltipla como principais ressonâncias cabeça, cervical e torácica, as principais ressonâncias Gomes-Alba. Então, tem estudo acontecendo nos Estados Unidos hoje que pegaram assim 100 pacientes com esclerose que completaram 60 anos. Metade vão continuar tratando, metade vão parar de tratar. E daqui a alguns anos vão ver o que aconteceu. Foi melhor parar ou foi melhor manter? Então essa resposta ainda não tem para saber se para de tratar com 60 anos ou não. Kesimpta na gestação não pode, tem que parar antes. Nem o Crevos na gestação não pode. Qual que eram suas perguntas, Paty? Eu pulei mesmo porque tinha muita, eu arrastei tudo para cima. Mavenclad tem taxa de alta eficácia, 70%, 80%, 90%. É muito recente o Mavenclad. Quem usa o Crevos não precisa fazer JC. Rituximab é um primo do Crevos, é basicamente a mesma coisa. O Ciponimod é um primo do Fingolimod melhorado. Quase que vale as mesmas coisas um para o outro. Não tem a melhor medicação para parar a atrofia cerebral. Se você tem algum sinal de atrofia cerebral no exame, eu sugiro usar algum de alta eficácia. Do natalizumab para cima. Qualquer um deles que mais se encaixar no seu perfil. Para vacinar durante o Ocrevus, tem que vacinar também no mesmo janela de oportunidade da gestação. No mês 4, no mês 5. No mês 4 e no mês 5 para vacinar sobre o Ocrevus. Oi, Michele. Quem não pode fazer o Ocrevus não tem nenhuma contraindicação absoluta. Rocha, sair do beta para o Fingolimod, sim, tá avançando, tá indo para um remédio melhor. Saindo de um remédio fraco para um remédio bem moderado. O Fingolimod é melhor que o beta-interferona. Maiara Cardoso, quem for usar Mavenclad pode tomar dexametasona no pseudosurto? Pode, não tem problema não. Fadiga e natalizumab, o que tem empate? Natalizumab causa fadiga, sim, é um dos efeitos colaterais mais comuns, junto com dor de cabeça e fadiga, são os mais comuns do natalizumab. A doença já faz fadiga e o natalizumab pode fazer mais. Fertilização é permitida na esclerose múltipla, sim. A gente sabe que existe um risco aumentado de esclerose múltipla em mulheres que fazem fertilização, mas não tem proibição não, pode fazer, só continuar monitorando sua doença. Os hormônios femininos aumentam o risco da doença, mas pode fertilizar sem maiores riscos não. Fampira vai ter que ficar para outra live. É um remédio que não trata a esclerose, mas ajuda a melhorar a marcha do paciente. Não previne a doença, os surtos. Homens têm uma doença mais agressiva, sim, de maneira geral. Pode tomar vacina da gripe com qualquer remédio todo ano, sem problemas. Natalizumab pode tomar vacina da gripe. A Patrícia tá com... A Paola tá com H3N2... se tu já tiver recuperado até o dia 22, pode, só não faz natalizumab no meio da gripona. Os remédios de quarta linha são mais eficazes, não por serem mais novos, são mais novos, são mais eficazes, mas não um pelo outro. Eles são mais eficazes, são mais novos. Vou dar mais 5 minutos e às 8 horas eu encerro, então, senão eu não vou parar de responder. Pode beber ou não pode beber? Quem toma natalizumab pode beber? 2 dedos.
Assim ou assim? Pode ter surto e pode ter progressão com o natalizumab. Nenhum remédio é perfeito. Eles têm alta taxa de controle, mas nenhum é perfeito. Os remédios Tecfidera podem piorar a fadiga, sim. A diabetes não afeta a esclerose diretamente, às vezes ela confunde. Diabetes alta e diabetes baixa pode aumentar ou piorar a sua fadiga. São duas doenças autoimunes, então elas vieram juntas. Diabetes pode dar neuropatia periférica, que pode dar formigamento e confundir com a esclerose, mas uma não afeta a outra tão diretamente, não. Pelo menos um mês antes do Ocrevus, para atualizar, para dar tempo da vacina fazer efeito. Então faz as vacinas e um mês depois pode tomar o Ocrevus. Copaxone é primeira linha, tá lá nos stories. Melhor remédio para fadiga, atividade física. Segundo, melhor atividade física. Terceiro, melhor atividade física. Quarto, amantadina com L-carnitina. Não pode pegar os cachorrinhos de rua. Não é viado, é uma vaquinha. Natalizumab não existe o melhor remédio. Natalizumab é um remédio muito bom, muito eficaz. Taxa acima de 90% de controle da doença. Do natalizumab para frente, ali, do print que tem lá nos meus stories, terceira linha, natalizumab, Kesimpta, Ocrevus, Lentrado, Mavenclad, todos eles são de alta eficácia. A gente escolhe um ou outro mais por liberação, posologia, efeitos colaterais. 8 surtos com o natalizumab mudou para o rituximab. Mudou, fez uma troca boa. Medicamento para neuropatia periférica depende muito da causa. Para melhorar os sintomas, tem alguns que ajudam: Tioctacid, Citoneurin, Etna, vitaminas, pregabalina, gabapentina. Pressão alta é ruim para quem tem esclerose, sim. É ruim para qualquer pessoa. É ruim para o coração, para o cérebro e também não faz bem para quem tem esclerose. Tem que controlar. Ouvido entupido fazendo eco pode ser surto? Eu diria que não. Não é um sintoma típico de surto. Academia ou fisioterapia? Faz os dois. Não é viadinho a foto. A foto eu acho que é uma vaca. Acho que é um bezerrinho. Olha lá depois de novo. Faz uma atividade física. Gabi Miranda, passa mal com Mantidã. Tenta L-carnitina, pede pro seu neuro. E faça atividade física aeróbica, além da fisioterapia. Tem que correr, cansar, suar. Cross no meu limite. Só não pode entrar para a religião do CrossFit. É possível ter mais de 2 surtos juntos? O surto... Tem surto de tudo quanto é jeito. Tem gente que entra em surto e fica um mês. Tem gente que tem um surto de 3 dias. Mas geralmente são alguns dias se não tratar. Pati JMG. Pode beber álcool usando natalizumab? Olha o post lá no feed. Pode com controle. Pode beber com controle. Tô quase sem andar. Pode ser surto? Claro que pode. Procura o neuro. Qualquer sintoma novo pode ser surto, principalmente se está sem andar. Diagnóstico de MPP, mesmo tendo um surto com melhora da pulso? Pode. O critério de MPP é você começar do nada, só piorar, e aumentar IDCS, progressão e poucos surtos. Hidroginástica é bom, Pilates substitui academia? Não 100%, cada um tem o seu benefício. Pulsoterapia dá dor de barriga? Dá sim, dá diarreia, dá dor. Ressonância só da cabeça ou das medulas? Eu faço um ano cabeça com medulas, no ano seguinte só cabeça. No ano seguinte cabeça com medulas, no ano seguinte só cabeça. Quando o paciente está controladinho, só acompanhando. 8 horas. Eu vou fechar essa segunda. Eu salvo como tira dúvidas também. Deixo alguns dias no feed e depois eu tiro. Live semana que vem. Acho que vai ser com a Ellen, a Curitibana Esclerosada. Daí eu faço uma semana. O natalizumab blinda a medula assim. Vou fazer um domingo sozinho com vocês e um domingo com convidado. Um domingo sozinho e um domingo com convidado. Daí. Então, no domingo que vem, acho que vai ser com a Ellen sobre a jornada do paciente no diagnóstico. Vai contar como é que foi o comecinho dela, os exames que ela fez. Se eu não respondi alguma dúvida, me mande no direct
Mas o horário é da esclerose múltipla, é o G35, só se for 6h35 da manhã. Todo domingo, 6h35 da tarde. Acho que vai ser uma semana sozinho, uma semana com ela, uma semana sozinho, uma semana com alguém, uma semana sozinho, uma semana com alguém. Eu acho que semana que vem vai ser sobre a jornada do paciente. Cãibra geralmente não é surto, vai ser sobre a jornada do paciente no diagnóstico. Ela vai contar como é que foi o comecinho dela e eu vou comentar como é que foi da minha parte. Então é isso. A próxima live eu vou deixar esgotar o tempo para ver se ela salva sozinho. E vou me programar para fazer mais curto também, para dar tempo de fazer perguntas e respostas numa só. Valeu, tchau, tchau. Bom resto de domingo para vocês.